Paz, pessoal, espero que vocês estejam com expectativa. Um vídeo novo, uma palavra que eu acho que é necessária. Nós temos um problema de fábrica. Como eu digo de fábrica? Por causa do pecado de Adão. Em nossas carnes, na natureza carnal, terrena, humana, tem uma tendência à idolatria. E muitas vezes estamos idolatrando coisas, pessoas, e nem estamos percebendo. E só Deus para nos mostrar isso, ou alguém para chegar na gente e dizer: epa, peraí, você está errado, você está idolatrando, você está colocando a expectativa demais no homem. Isso é um fato. Eu, no ano de 2011, eu estava na igreja e um pregador muito conhecido no ministério que eu fazia parte, esse pregador, as pessoas gostam muito dele. Inclusive eu gosto muito dele. E a igreja que eu fazia parte convidou ele para pregar em nossa igreja. E a liderança da igreja fez uma expectativa muito grande na igreja local para receber aquele ministro. E isso não é errado. Esperar por alguém que vai trazer uma palavra, honrar. Mas a expectativa foi colocada não em Deus, foi colocada no homem. E eu lembro que tudo preparado para aquele dia. Detalhe, um pregador fora do comum, um mestre, um pastorzão hoje. E a expectativa foi tão grande, mas tão grande nele, que no dia, a igreja lotada, quando chegou a hora dele ministrar, ele foi completamente frustrado. Ele não falou coisa com coisa. E as pessoas ficaram também frustradas. Ele saiu como um relâmpago, de tão frustrado que ele ficou. E eu aprendi uma lição nesse dia. Não só dessa vez, tivemos outras. Mas nesse dia eu aprendi uma coisa. Eu disse: meu Deus, eu não posso gerar expectativa no homem. Eu não posso fazer acepção de pessoas. Deus usa quem quer. Eu aprendi isso. Mas nós temos vivenciado um tempo onde se faz um marketing no nome do pregador, do pastor, da ministra. E as pessoas, elas talvez nem percebam, mas pode ser que estejam até mesmo idolatrando aquela pessoa. Eu sei que temos pregadores prediletos. O que é um pregador predileto? É aquele cara que você ama ouvir. Mas você precisa tomar cuidado, nós precisamos tomar cuidado para que nós não façamos dos pregadores a nossa expectativa, o nosso foco, a nossa fonte. A nossa fonte é Cristo. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Todos nós, certo? E eu, conversando aqui com o irmão aqui na igreja agora, saltou esse tema e eu decidi fazer esse vídeo. Eu queria que vocês abrissem, por favor, a Bíblia de vocês em Atos dos Apóstolos. Isso não é uma coisa de hoje, isso é um problema antigo. Desde que o pecado entrou no mundo, que é preciso tomarmos cuidado para não estarmos idolatrando coisas e pessoas. Olha, você vai ver Paulo, o povo querendo adorar Paulo. Paulo rasga as vestes e diz: eu sou homem igual a vocês. Você vai ver a história tanto do povo hebreu como hoje do povo da igreja, que sempre estão querendo levantar bezerros de ouro, ícone.
alguém para idolatrar, uma imagem, alguma coisa. Então precisamos vigiar, porque as expectativas que são colocadas nos homens são frustradas. Agora, se eu colocar a expectativa em Deus, Deus usará os homens para me abençoar, para te abençoar. Vê esse texto aqui de Atos. Eu acho tremendo esse texto de Atos. Ali quando Deus fala com Cornélio através de anjos para buscar Pedro em Jope, para Pedro anunciar o evangelho para Cornélio e sua casa. E vejam o que acontece quando Pedro chega. Veja a expectativa em Pedro. Mas Pedro tira a expectativa dele nele. Ele coloca na palavra, ele coloca em Deus. Nós, os pregadores, precisamos fazer isso. Sempre estar lembrando para as pessoas que nós somos apenas homens, igual os homens, e que não somos melhores do que ninguém. Nós não podemos, de maneira nenhuma, pegar nem que seja um centavo de glória para nós, a glória de Deus. Esse princípio a gente nunca pode esquecer. Não queira a glória que não é sua. Certo? E o povo também não pode dar glória para o homem. A glória é de Deus. Atos 10. Eu só vou ler o versículo 24 ao 27. Você lê tudo na sua casa, depois quando passar o vídeo. Do 24 ao 27, diz assim: no dia imediato, entrou em Cesareia Pedro e os homens que foram buscar Pedro. Cornélio estava esperando por eles. Olha a expectativa de Cornélio. Tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. A expectativa de Cornélio, o centurião, era tão grande que ele ficou esperando, olhando na hora que Pedro entrasse na cidade. E ele reuniu seus parentes, seus amigos íntimos, pessoas, para ouvir a mensagem do Senhor. Ele estava com expectativa na palavra, estava. Mas ele também estava com muita expectativa, talvez mais expectativa em Pedro do que na palavra. Então a questão é, a minha expectativa tem que estar na palavra. Os homens são apenas canais. Você precisa entender algo, Deus usa quem quer. E pela necessidade do povo, se for preciso, Deus usa qualquer um. Qualquer um. Então, se Deus está te usando, não te vangloria com isso. Deus usa quem quer. Deus usou uma jumentinha. Então, tem que quando é usado por Deus, já se sente melhor do que os outros. Não. Deus está te usando, muitas vezes nem significa que Ele está aprovando o que você faz. Ou a sua vida. Não significa que Ele está te dando um atestado de perfeito. Porque Deus usa quem quer. Guarde isso. Aí vê, versículo 25. Aconteceu que indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro. Vê que expectativa. Pedro chegando, Cornélio vai para cima. Nem espera ele chegar. E prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Misericórdia. Veja que coisa. Veja que está na carne do homem a idolatria. Quando ele vê Pedro, Cornélio, ele nem espera Pedro chegar direito. Ele vai para cima, se prostra aos pés de Pedro e adora Pedro. Aí viu o que é que Pedro faz. Mas Pedro levantou. Imagina a cena. Levanta, rapaz. Que é isso? Mas Pedro levantou, dizendo: ergue-te, ergue-te, que eu também sou homem. Olha aí a correção. Que é isso, Cornélio? Sou homem, rapaz. Igual você, não sou Deus, não. Apenas prego a palavra, por graça e misericórdia. Ai de mim se não pregar. Estão compreendendo? Então, de imediato, epa, tira a expectativa de mim. Eu sou homem igual você. Versículo 27. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. Então veja, é do homem, é da natureza humana
Idolatria. É obra da carne. Então, todo cuidado é pouco. Os homens são canais. O vaso é de barro. O que importa é o que está dentro. A minha expectativa não deve estar nos homens, ao ponto de você estar escolhendo de quem ouve. Minha expectativa, sua expectativa tem que estar em Deus. A expectativa gerada em Deus é correspondida. A expectativa gerada nos homens é frustrada. Abra seu olho, crente. Vigiemos. Abre tua Bíblia, por favor, em Mateus. Outra coisa que também vi debaixo do sol é na terra. Salomão, para complicar, falava isso e eu estou imitando dele. Mas eu descomplico, porque eu explico, né? Que é na terra. Ele não falava que era na terra, não, ele só dizia debaixo do sol. Mas para o tempo dele era normal essa linguagem. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês que eu vi debaixo do sol. Eu não consigo colocar sede em ninguém, nem fome de Deus. O pregador não deve deixar que gerem expectativa nele. E o povo não pode colocar expectativa no pregador. Se você tiver fome e sede do Senhor, sua fome e sua sede será suprida. Nós não precisamos estar com meios naturais para atrair o povo. Quem atrai o povo para o reino, para a sede, para a fome, para a busca, para o temor, é o Espírito Santo, é Jesus, é a palavra. Não pode ser em nossa força. Não pode ser em nossa força. Certo? Senão cansa. Não tem pregador que aguente. Veja Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados, que significa mais do que felizes, os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então ele diz, olha, mais do que felizes são os que têm fome e sede de justiça, esses serão fartos. Então, para o sedento, ele não vai estar focado no homem, ele vai estar focado na palavra, na justiça. Eu conheço pessoas que o Espírito Santo se revelou para eles pela palavra de uma forma extraordinária. A gente pode citar Paulo, o apóstolo Paulo. Tantos quantos. Não coloque suas expectativas no homem. Você vai se frustrar. O homem é uma bênção como canal, mas ele não pode estar como seu Deus, com D minúsculo. Vigie. Tome cuidado. Estamos vivendo um tempo onde se tem muita idolatria. Gospel. Quando se fala de idolatria, a primeira coisa que vem na mente é o catolicismo. Mas a igreja evangélica também é uma grande idólatra de coisas e pessoas. Filhos, maridos, pastores, amigos, coisas do tipo. Tire suas conclusões. Não a igreja evangélica inteira, mas tem muita gente idolatrando. E muito ministro que gosta da glória. Pega para si, mas vai se dar mal. Deus não divide a glória dele com ninguém. Para a gente encerrar, abre aí Filipenses. Filipenses 2, por favor. Versículo 13. Amado, não tem nenhum problema em convidar um ministro para a sua igreja, não tem nenhum problema. Eu convido aqui para a nossa. Não tem nenhum problema de você honrar uma unção, porque a unção que vem sobre você é aquela que você honra. Mas toma cuidado, para que não saia da honra e entre na idolatria. Toma cuidado, para que você não comece a escolher de quem você vai ouvir. Isso é perigoso. Muitas vezes Deus está querendo usar pessoas para te alcançar. E você não está deixando. Porque você fez alguém o seu Deus. Porque você fez de alguém
as suas muletas eternas. Não faça isso. Não faça isso. Sola as Escrituras. Ame a palavra. Seja quem for que ensinar a palavra, retém o que é bom. Ame o Senhor. E você não vai ser envergonhado. Não baseie a tua fé, meu irmão, em coisas e pessoas. A nossa fé deve estar no Cristo vivo, na Trindade, na palavra de Deus. E os canais que vão passar vão ser para acrescentar, mas não para que nós façamos deles ou delas um instrumento de idolatria, um bezerro de ouro. Cuidado. Nós não colocamos em ninguém o que Deus não colocou. Nós não precisamos nos utilizar de coisas naturais, estratégias humanas. Deus leva a pregação do homem para onde Ele quer e para quem Ele quer. Não é impulsionamento. Não. Não é formas naturais. É Deus. Vivenciamos um tempo agora que o que mais se tem na internet são pregações boas, músicas boas. Tá cheio, tá assim. Se você estiver pensando que o seu crescimento está nas formas naturais que se aprende na internet, nos cursos, você perdeu a fé em Deus. Você está com fé nos homens. Então não deixa, em nome de Jesus, que a vontade de crescer, que a vontade de ser visto te leve a idolatrar plataformas e também a ser idolatrado, que você não permita isso, em nome de Jesus. Que toda expectativa esteja no Deus vivo. Então, após cada culto, cada reunião, todos sairão felizes, tanto quem pregou quanto quem ouviu, porque se a expectativa for colocada no homem, Deus frustra os planos e propósitos, porque Deus é Deus, Deus pode tudo, viu? Não brinque não. Vê, Filipenses 2, versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Veja, é Deus, e tanto os pregadores, nós precisamos entender, como também os ouvintes, os crentes. É Deus quem coloca no ser humano tanto o querer, a sede, a vontade, como o efetuar. Então não sou eu com estratégias humanas, não é você. É Deus quem coloca o querer e o efetuar. Então, que em nome de Jesus, a nossa fome e a nossa sede e a nossa expectativa total esteja em Deus. E a cada culto, e a cada leitura bíblica, a cada ministração ouvida, a cada cantor, a cada louvor cantado, vamos sentir a presença de Deus e vamos sentir Ele nos enchendo. Que Ele cresça e nós venhamos a diminuir, mas de verdade, e não só de boca, mas de coração, com toda a alma, corpo e espírito. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Gera tuas expectativas no Senhor. Tchau.